A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Amigos, agora nós vamos entrar no livro de Lucas, capítulo 5, e vamos aqui extrair aquilo que Deus tem a falar conosco através da sua palavra. Vamos lá? Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto de Lucas 5 nos dá muitos ensinamentos, né? Dentre eles, a gente começa observando que a multidão queria e tinha interesse, tinha sede de ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Eu penso que era porque, Cristiane, aquele povo sempre quando ouvia Jesus falando, o que Jesus falava acontecia. Eles se identificavam com as palavras de Jesus, aquelas palavras faziam bem aos seus corações, transformavam suas vidas, porque esta é uma capacidade que a palavra de Deus tem. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela é boa para ensinar, para instruir, para exortar, para edificar, para santificar, para libertar, para curar. Todas as pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus, elas serão certamente abençoadas por ela, porque ela é o próprio Deus conosco. Ela é Jesus, né? E aonde Jesus entra, ele transforma todas as coisas. Imagina isso vindo as palavras vindo da boca de Jesus, que era a autoridade máxima, né? Que falava com toda a autoridade, porque ele era a própria palavra de Deus. Então, a gente vê que a experiência que essas pessoas estavam tendo eram completamente sobrenaturais. Muitas vezes a gente tem esses momentos em que a gente percebe que aquela palavra que a gente ouviu não era a palavra de homens. A gente tem a certeza de que é Deus falando com a gente. E nós precisamos fazer o quê? A dar atenção. Primeira coisa que veio a Simão foi, quando ele viu o milagre, primeiro ele estava ali, né? Emprestou o barco, acredito eu, que ele ficou ali parado ouvindo. Depois, ele viu o resultado, né? Após ouvir as palavras de Deus, de uma grande pescaria. E ali veio um temor muito grande. Por quê? Porque ele sabia que ele era homem pecador. E ele tinha sido escolhido ali para, de certo modo, viver um milagre. Então, a primeira coisa que veio no coração dele foi temor dele, assim como também de Tiago e João, esses 3 companheiros, né? Esses 2 companheiros de Simão. E ali, Jesus vem e traz, não condenação, né? Porque a verdade é essa, quando a glória de Deus é manifesta nas nossas vidas, a presença de Deus se manifesta, a primeira coisa que realmente vem sobre todos nós, seres humanos, é o quê? O temor, é o receio, porque nós sabemos que somos falhos. Isaías, quando ele profetizou, de repente ele viu a glória de Deus, né, no ano de Urias,
e ali ele chegou e disse: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E ele estava falando como profeta, né? Ele já estava no posicionamento de profeta, mas ele reconheceu: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi a glória de Deus. Então, quando nós vemos também a manifestação de Deus, do amor de Deus, das grandezas de Deus, devemos temer, mas sabendo também que não é para nossa consumação, né, para nossa morte, mas é para nossa redenção e para um propósito que Deus tem para nossas vidas. Jesus fez isso e ele falou: não temas, agora em diante serás pescador de homens. A partir daquele momento ele revelou qual era o propósito que Deus tinha para a vida de Simão, Pedro. Era ganhar almas, era não ser mais pescador de peixes, né, natural, mas sim de pessoas. E ali houve grande revelação, eles deixaram tudo, até porque quando a gente tem a revelação do que realmente Deus quer para a nossa vida, nós precisamos deixar tudo e seguir. É um grande momento de visitação de Deus. E quando Deus visita o seu povo, é necessário que a gente responda com fé, porque Deus não visita para que a gente fique na mesma posição, do mesmo jeito, pensando da mesma maneira, sofrendo. Não, é para uma grande mudança, é para que realmente Deus seja glorificado através da nossa vida. Com tudo isso, nós tiramos aqui lições importantíssimas para as nossas vidas, quando Pedro também se submete, né? Ouvindo o que Jesus falou: faze-te ao alto mar e lance a rede. E ele obedeceu. Apesar de não entender, apesar de estar vindo de uma pescaria frustrada, ele podia dizer: ah, Senhor, chega, eu estou cansado, eu vou embora, eu vou desistir, eu não vou fazer. Não, ele foi e fez. Ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lançou, e ela veio tão cheia de peixes como jamais havia ele pescado. E assim ele prova da sua pesca maravilhosa. Quando nós de fato nos submetemos àquilo que o Senhor fala ao nosso coração, nós vamos ver o resultado chegar. Porque Deus é sempre assim, Ele não dá para a gente a coisa pronta, mas Ele nos ensina como de fato alcançar o milagre, quando nós obedecemos a sua palavra. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.